Quando Paulo se converteu, ele saiu de qual religião e passou a frequentar qual igreja? Paulo pertencia ao judaísmo. O judaísmo, né? O judaísmo nasce propriamente dito com a existência de Abraão, com o chamado de Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó. A partir de Jacó a gente tem o conceito de judaísmo que vem de Judá, né? Independentemente de a religião ser chamada de judaísmo, mas todos aqueles que são do judaísmo são israelitas. E Paulo era esse homem que fazia parte dessa religião, judaísmo. Agora, ele passou a frequentar qual igreja? Não havia nome de igreja específica na época. Paulo se tornou igreja, simplesmente se tornou igreja. Eu fico imaginando, por exemplo, num Davi Miranda. De repente, indo lá no cartório, pegar lá 200 e poucos reais e fundou a sua igreja. Um bispo Macedo que falou, agora eu vou levantar meu ministério. Paulo fez isso? Ele levantou esse tipo de igreja? Ou nós estamos falando de comunidades? Ele conversou com as pessoas e agregou essas pessoas no novo conhecimento que seria o evangelho. Qual seria esse conceito de fundou uma igreja? Paulo não fundou a igreja como acontece agora. Quando eu uso a expressão fundou igreja, eu digo no sentido de iniciar um determinado trabalho num local onde não existia nome. A igreja acabava tomando o nome da cidade, a igreja de Tessalônica, ou seja, a igreja que estava em Tessalônica, na cidade de Tessalônica. A igreja que está em Éfeso, não a igreja de Éfeso, mas a igreja que está em... Sim, a comunidade, eles se tornaram, a comunidade, as pessoas se tornaram igreja naquele local. Com o tempo é que vai havendo, que os seres humanos vão criando essa questão de nomenclatura da igreja. Falando de Constantino, então quando ele autoriza e até traz um incentivo fiscal para que essa religião possa ser propagada em Roma e em todo o Império, a gente vê então que a partir deste momento é que houve a mudança, a necessidade, um pacto com o Estado, digamos assim? É óbvio que nós teríamos que ter muito mais tempo para fazermos uma análise sobre essa questão de Constantino, da conversão de Constantino, aquela questão toda, a revelação que ele disse que teve do Lábaro, esse negócio todo, né? E a história está aí para comprovar para todo mundo que Constantino se converteu no sentido de conveniência, politicamente, né? Ele se converteu politicamente. Ele aceitou o cristianismo porque no momento, politicamente, era o mais conveniente para ele, certo? E infelizmente é neste momento que a gente vê o principal momento histórico do casamento entre igreja e Estado, que foi um casamento infeliz e esse divórcio não aconteceu até hoje, né? Não aconteceu até hoje, certo? Agora, infelizmente, essa igreja que passou por esse momento é a igreja de Cristo, é a igreja que está aí até hoje. Como eu disse para você, meu amigo Rogério, a igreja de Cristo está dentro de outra igreja. E a gente não consegue saber quem são esses. Esse é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, invisível, que não tem nome, que não tem CNPJ, que não tem cor de pele, que não tem altura, que não tem idade. É o corpo de Cristo. E ele sempre existiu. Agora, foi um fato bastante infeliz o que Constantino fez também. Porque em nome de Cristo, muitos já mataram. Em nome de Cristo, muitas pessoas já foram condenadas à morte. Assim como o próprio Império Romano matou muitos cristãos que se tornaram cristãos por imposição do próprio Constantino, também mataram outras pessoas em nome do nome de Deus, em nome do nome de Cristo. A Idade Média, ela comprova, não podemos dizer diretamente que sim, mas se existe um ismo, falando da conotação de cristianismo, de comunismo, de islamismo, se existe um ismo que assassinou alguém, esse ismo foi o cristianismo na Idade Média. Inclusive nós tivemos um debate parecido no nosso grupo esses dias sobre esse assunto, e eu justamente usei essa fala, né, sobre a questão do cristianismo ele ter assassinado milhões e milhões de pessoas, mas que isso qualquer pessoa de boa mente ou de boa, que esteja bem intencionado, ele vai saber que em nenhum momento Jesus ou Deus compactuou com isso. Isso foram erros humanos. Não é verdade, professor? Justamente, é o que eu falei. A igreja é composta de pessoas humanas. Agora, a igreja de Cristo pode ser julgada como errada nesse sentido? Não, porque a igreja de Cristo não compactuou as pessoas, entende?